e agora eu fiz a linha Brasil um porto seguro para a venda de vinhos, que é o que eu falei para vocês, que é um mercado internacional que está analisando o Brasil como um mercado promissor. Só para citar um exemplo, o ano passado teve a ProWine em São Paulo, que é a maior feira de vinhos do Brasil, e eles lançaram pela primeira vez na história o vinho Peramanca, a safra 2018, na feira. Então foi a primeira vez que o Peramanca foi lançado fora de Portugal. Então isso algo interessante, é um ponto bacana para se observar, que os mercados internacionais estão olhando para o Brasil de um modo diferente. Em Portugal, a gente já bebe muito vinho de Portugal mesmo, a facilidade da língua, os rótulos, então tudo isso ajuda. É um rótulo mais fácil se a gente for comparar com um rótulo francês, que dá um impacto negativo para o consumidor quando ele vai achar o vinho na prateleira que ele não entende. Aí, Bordeaux, não está escrito a uva, ele não vai comprar. Então é isso que as empresas também têm que se antenar. A gente tem um crescimento do consumo interno do brasileiro, que está consumindo um pouco mais de vinho. Até a gente teve um aumento ali na pandemia, todo mundo bebeu muito vinho, todo mundo preso em casa, consumindo muito vinho. Nós chegamos a 2,7, mas voltamos a 2,4. E a gente tem a popularização do vinho nacional e a expansão da produção e qualidade dos vinhos nacionais. Os nossos vinhos eles estão muito melhores. Isso vocês podem ver aqui na feira mesmo, a gente tem pequenas vinícolas. Eu provei ali um rosé de Viamão. Eu nem conhecia, uma vinícola pequena, mas um vinho bem interessante, até que elas estão degustando esse vinho aí. E o perfil do consumidor, isso é um ponto importante. Olha só, as mulheres têm uma participação na categoria representando 53% dos consumidores. Então, olha só, a mulher não compra só sapato e bolsa, a gente compra sapato, bolsa e vinho também. Agora... Piorou. Antes era só sapato e bolsa. No meu caso, agora, a minha pirâmide já é o vinho no topo, né? Sapato e bolsa ficou mais lá embaixo. Mas, assim, é um mercado interessante, porque normalmente a gente determina o que está sendo consumido, qual é o padrão, o que está sendo vendido no mercado. E agora eu quero falar sobre 6 tendências para o futuro que a gente está enxergando no mundo do vinho. Essa análise foi feita com qual a idade das pessoas, qual é a faixa etária. Porque se nós pegarmos jovens, o consumo ideal é muito alto. E é onde entra a disputa do mercado do vinho. Os energéticos, qualquer outro tipo de álcool. Então, a tendência de aumentar o consumo de vinho, qual é a faixa etária? Então é aí eu acho que devemos focar. É acima dos 30 anos. Então o problema do nosso consumo de vinho é abaixo dos 30 anos. Então deveria ser focado. É que são os milênios. É os milênios que é a geração, uma geração que não tem consumido muito álcool. E isso é em outras bebidas também, não só, estou falando só do vinho, estou falando destilado, cerveja, todas as bebidas. Então, tem também uma mudança no padrão de consumo. Vocês podem perceber que o consumo de vinho branco e rosé, principalmente branco, cresceu demais. Até vocês podem olhar aqui na feira a quantidade de vinhos brancos que a gente tem, vinhos muito bons, diferentes, uvas, vinhos barricados, vinhos mais leves, refrescantes. Isso é algo assim que tem acontecido muito e assim, isso é global. Tá? Eu não estou falando só aqui de Brasil, é algo que também tem a ver com o aquecimento global. A gente tem muito mais períodos de calor do que períodos de frio. E também é algo até surpreendente, porque a gente mora num país tropical e a gente consome ainda mais vinhos tintos do que vinhos brancos. Mas isso está mudando. Esse aqui é um ponto bem interessante, porque os vinhos desabolizados é uma tendência. E quando eu falo de tendência, tendência não é moda, tá? Tendência é o que a gente vai ver no mercado daqui para frente. Não é modismo. Modismo é uma coisa que é uma moda de drinks, isso passa. Então, tendências, isso veio para ficar. Então, a gente tem os vinhos desalcoolizados e vinhos com baixa graduação alcoólica,
chegando aos pouquinhos ainda, mas isso já está muito forte nos Estados Unidos e na Europa. É ainda um pouco complexo, porque você tem que fazer o vinho, elaborar o vinho no processo normal, e lá no final do processo, você faz o processo inverso. Você pode usar osmose reversa, spinning cone, são sistemas que fazem a desalcoolização. Não tem uma vinícola que vai ter vinhos alcoolizados que não Eu tinha lido alguma coisa que era esse, alguma coisa em Barra do Ribeiro, mas tem estudos, tem alguns que estão fazendo a volatização do aroma e depois inserindo o aroma novamente dentro da garrafa. Mas é algo que vai vir forte ainda. Aqui no Brasil a gente tem até, se você procurar na internet, tem vinhos alcoolizados. Não é o mesmo processo do espumante que a gente vê, Aurora, zero álcool. Não é nem espumante isso, porque isso é um refrigerante, porque é o gás carbônico colocado dentro da bebida, e esse não é o processo do espumante. E aí vocês podem se perguntar, mas vinho desalcoolizado, vamos tomar um suco de uva então? Você quer tomar vinho sem álcool? Toma um suco de uva. Não, mas não é o caso, porque o vinho ele é feito com uva vinífera. O suco de uva é uva americana, né? Então são coisas bem distintas. Mas é uma tendência que vai vir forte, com certeza. E também os vinhos com baixa graduação alcoólica, isso aí a gente já tem visto. Para quem vai no mercado, tem um vinho da Constituro, que eles até colocam um vinho be-light, sendo light, né? Mas é só, o vinho não é light, é só porque ele tem uma graduação alcoólica maior. Isso aí é até um pouco de enganação mesmo, não tem nada de light. Outra tendência também são vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais e de baixa intervenção. Isso aqui também na feira tem bastante. Tem vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos. Não precisa fazer cara feia. Não, o vinho não é ruim, tá? Não, são vinhos. Isso é uma questão de público. Tem público que gosta de vinho orgânico, biodinâmico, natural. Isso aí é uma coisa que veio para ficar também. Baixa intervenção é o que eu gosto mais. E a gente está num momento onde a gente não quer vinhos tão amadeirados, com muitas correções enológicas. Porque hoje a gente teve um período, na década de 90, com o Robert Parker, que ele é um crítico muito famoso. Ele criou a questão da pontuação dos vinhos, que é bacana para o consumidor assim, se encontrar para selecionar um vinho, talvez pela pontuação. Eu não estou dizendo que é certo nem errado, tá? Só que nesse período, na década de 90, a gente teve uma parkerização dos vinhos. Todo mundo queria produzir, todos os produtores queriam fazer o vinho igual ao estilo do Robert Parker. Ele gostava de vinhos muito intensos, muito alcoólicos e também com muita passagem por barrica. Então todo mundo fazia, os vinhos eram praticamente todos iguais. Mas isso já caiu por terra. Hoje a gente tem vinhos com baixa intervenção, uma passagem por madeira de segundo, terceiro uso, e a gente não mascara a qualidade do vinho, os aromas, sabores e também a expressão do terroir. Quando a gente utiliza muita madeira ou muitas correções enológicas, a gente acaba mascarando o vinho e o terroir onde aquele vinho foi produzido. E isso eles estão resgatando isso atualmente. E não é no Brasil está sendo feito muito isso, Espanha também. Outra tendência também é garrafas de vinhos mais leves. Isso aí tem uma questão com a pegada de carbono, porque a gente tem pegada de carbono na elaboração da garrafa, depois no transporte. Então, olha só, uma garrafa atualmente pode ter de 700 a 900 gramas de peso, só a garrafa. E hoje a gente está fazendo garrafa de 300 gramas a 550 gramas. Eu fiz uma degustação numa vinícola de Goiás, umas 2 semanas, e a garrafa dela eu acho que era 350 gramas. E isso, na verdade, não quer dizer que seja um vinho de qualidade inferior, não. Às vezes a gente vai comprar um vinho e pega a garrafa, nossa, essa garrafa é pesada, então deve ter um vinho de qualidade aqui dentro.
Não necessariamente. Então a gente está indo para uma pegada mais sustentável mesmo. Isso até é bom para quem trabalha em loja, tá? Eu já trabalhei em loja, porque ficar carregando caixas de vinho para lá, para cá, são caixas muito pesadas. Então vamos facilitar a vida também do sommelier. Como eu já falei, né? Vinhos mais leves, frescos e com maior acidez. Eu até eu participo de um programa de rádio às vezes, e eu sempre foco muito nisso, né? A Argentina teve um problema muito sério nesse sentido, porque a gente está vivendo períodos de muito calor. E a Argentina é um país muito quente. Então, eles têm um sério problema de produzir vinhos com mais acidez e frescor. O calor, na verdade, em lugares muito quentes, eles baixam muito a questão da acidez. Isso faz o vinho ficar um pouco cansativo, pesado. Então, eles estão procurando outras regiões novas dentro da própria Argentina para tentar fazer vinhos mais frescos. Qual que é o vinho que fica com pouca acidez? Qual uva? A uva que todo brasileiro gosta, a Malbec. Nada contra a Malbec. Será que não? Será? Ficam vinhos cansativos quando tem pouca acidez, né? Quando tu experimenta o vinho com acidez e depois tu toma um pouquinho e pesa. Novas variedades viníferas também têm surgido, ou ressurgido. Aqui no evento tem uma variedade Saperavi, que é uma variedade de origem grega. Da Geórgia, tá? Geórgia é o berço da vitivinícola, da viticultura, na verdade. E também novas variedades vitis, também tem as variedades pives, que são umas variedades que foram feitas em laboratório. É o cruzamento de variedades vitiviníferas com vites americanas. E eles criaram essas variedades por serem mais resistentes a algumas doenças e também a questão da mudança climática. Ainda estão estudando, são poucas variedades ainda, as pives ainda, mas é algo que também que vai vir bastante. Ascensão de novas regiões produtoras também. A gente está no Brasil, hoje a gente tem assim, muitas regiões produtoras. A gente tem Goiás, Rio de Janeiro, vão surgir 36 vinícolas no Rio de Janeiro. A gente tem São Paulo, Minas Gerais e vários outros lugares surgindo vinícolas. Não, o Espírito Santo, mas a questão de São Paulo, né? Que alguns estudos que apontam de que São Paulo vai passar o Rio Grande do Sul em produção de vinhos no horizonte de 10 a 15 anos. E não é no turismo também. No turismo? Provavelmente. É que São Paulo é um pouco diferente do Rio Grande do Sul. São Paulo são vinícolas que foram criadas por investidores aqui. Então, eles têm muito dinheiro para alavancar as vinícolas. Coisa que a gente não tem muito aqui no Rio Grande do Sul, sem falar, porque aqui na verdade, a maioria das vinícolas são familiares, são pequenas. Então, é difícil competir. É uma competição meio injusta, né? Então, a ascensão de novas regiões também a gente tem no mundo inteiro. Tem vinho sendo produzido no deserto do Atacama também, hoje em dia. A questão da Inglaterra produzindo espumantes de excelente qualidade, porque estão procurando regiões mais frias. Isso vai se tornar bem padrão no mundo. Gostaria que falasse um pouco sobre a relação da acidez à altitude. Por gentileza. Obrigado. A acidez está ligada com a altitude, mas também com a amplitude térmica também. Para a gente ter acidez, a gente tem que ter amplitude térmica. Tanto que, eu vou citar um exemplo ali de Goiás, ali, que eu conheci duas vinícolas recentes, São Patrício e Monte Castelo. Eles estão numa altitude de quase 800 metros. Os vinhos eles têm muita acidez, mas também eles têm uma amplitude térmica, que isso faz conseguir manter a acidez. Quando a gente não tem altitude e a gente está num lugar muito quente,
tu não tem como manter a acidez de um vinho. A gente tem que ter frio para conseguir a acidez. Quando a gente não está numa região fria, se a gente tem altitude e amplitude térmica, é isso que a gente consegue. Então, aqui de cima tem muito isso. Tem 900 metros, né? Outra tendência é o enoturismo, o turismo de experiências, né? As pessoas hoje em dia não querem mais, vamos visitar uma vinícola, aí vão lá e faz uma degustação. Não é isso. As pessoas querem muito mais que isso. Querem essa foto ali é da vinícola Caetano Vicentino. Tem vinho aqui para degustar, onde você pode fazer um passeio de moto, são motos elétricas, tá? Não tem nenhum tipo de poluição, e você faz esse passeio no meio dos vinhedos e depois também faz uma degustação de vinhos. Esse aqui é só um exemplo de enoturismo diferente. A gente tem uma vinícola nova ali em Minas Gerais, a Almas Gerais. Eles fizeram um wine boat, eles têm um lago na vinícola, então as degustações eles fazem dentro de um barco assim enorme, assim, muito confortável, onde tem várias degustações orientadas aqui nesse barco. Então é isso que as pessoas estão procurando, experiências diferentes. A gente tem regiões vitivinícolas emergentes, como eu já falei, né? Minas Gerais, Goiás, entre outros lugares, e turismo gastronômico também, porque tem tudo a ver, né? Vinho e gastronomia. Aqui na Serra também a gente já tem algumas experiências diferentes, a gente tem piquenique nos vinhedos, e vários tipos de experiência. E os vinhos gaúchos estão conectados com essas tendências, eu até respondi anteriormente, né? Sim, as vinícolas gaúchas estão antenadas com essas tendências, com essas novas tendências. Aqui a gente pode ver muitas vinícolas. A Avocato é uma vinícola de Monte Belo também, produz vinhos com menos intervenção, só para citar um exemplo. O enoturismo tem crescido muito. Aqui são as vinícolas que estão participando aqui do evento. A gente tem várias ali, Menacal ali, que a gente conheceu, uma vinícola familiar também. A Lídio Carraro, que ela é uma vinícola que se diz purista, né? Não utiliza barrica de carvalho. Máximo Bosque também tem uma vinícola. A maioria das vinícolas aqui são boutiques, e temos também nossas vinícolas aqui de Porto Alegre mesmo, né? As vinícolas conhecidas como Urbana. A gente tem a Café Poseidon, a gente tem o Adolfo Lona. Mas assim, o resumo geral mesmo é que quem importa continuar apreciando cada taça, seja ela no presente, no passado ou no futuro. É isso que importa. Então, obrigada pela atenção, aproveitem o evento, a gente tem vinhos muito interessantes aqui. Bebam vinhos gaúchos. Na verdade, o que eu sempre prego, assim, a gente não tem, eu não tenho que ensinar vocês a beber vinho. O que a gente tem que fazer é ensinar a beber vinho quem não está aqui. Porque quem está aqui está convertido já. Já faz parte da seita. Mas agora quem está fora é o que a gente tem que tentar trazer. Então vocês podem funcionar de divulgadores dos vinhos. Influencer. Isso. Influências para trazer mais gente para esse nosso mundo. E se vai escolher uma bebida alcoólica para beber, escolha o vinho. É a melhor opção, porque o vinho é muito mais saudável, entre aspas, claro, né? Não tem que ter parcimônia, do que uma cerveja, do que um whisky, uma cachaça. Então é isso, bebam com moderação, e é um gole de água e um gole de vinho, sempre tem que se hidratar. É isso aí, então, obrigada. Só para dar um recadinho para vocês, que ela esquece sempre, né? O jazz engarrafado, está aqui nas camisetas, nós fizemos eventos eventualmente, então tanto pode seguir o Grande Comenauer, quanto o jazz engarrafado no Instagram, para saber o que está acontecendo, atualizações. Ela disse que faz de vez em quando comentário, na verdade é todas as sextas-feiras, às 8h30 da manhã, na Rádio Mais Brasil, um comentário dando dicas de vinho e falando um pouco sobre
sobre esse universo. É isso, né, professor? Sim, senhor. Ele foi meu professor.